Gente, será mesmo que nós somos tão especiais, somos tão privilegiados por termos a capacidade de pensar, por termos a capacidade de raciocinar? Será que isso nos torna, será que a razão nos torna seres mais especiais, por exemplo, do que os animais? Realmente nós estamos numa prateleira acima dos animais porque nós somos racionais e os animais não? Eu tenho certeza que você já ouviu que sim, né? Que este é o grande atributo do ser humano, o atributo de pensar, o atributo da razão e tal. Mas será que é bem isso mesmo? Será que isso é uma ideia apodítica, incontestável? Será que é incontestável o fato de nós sermos, o fato não, ou a ideia de nós sermos superiores por podermos pensar? A reflexão, a breve reflexão deste vídeo é sobre isso. Tá? E eu vou tomar por base, para esta breve reflexão, um de meus filósofos favoritos, prediletos, tá? Que é o Michel de Montaigne, né? O renascentista francês, um erudito, que inclusive criou um tipo textual, um gênero literário que são os ensaios, que dá nome inclusive à sua magnum opus, os ensaios, né? Que também é um dos meus tipos textuais preferidos. Ler Michel de Montaigne é maravilhoso porque porque há uma mistura muito grande com a própria questão literária da coisa. Pouquíssimos filósofos escrevem também de forma literária, e Montaigne é um deles. Outro que faz muito bem isso é o Descartes. É gostoso você ler Montaigne e ler Descartes e tal. Mas enfim, o Montaigne ele faz uma crítica muito profunda a este louvor à razão. Ele vai dizer que a razão não é tudo isso, que a razão é muito falha. Há um ensaio dele, agora me fugiu o nome, mas ele fala, o que sei? E ele mesmo responde, olha, eu sei muito pouco. Ele vai dizer, olha, a razão é muito falível. Então ele dá uma comprovação, inclusive empírica. Ele fala, olha só, ele escreve em primeira pessoa, um outro elemento muito fantástico da obra do Montaigne, né? Ele dá suas impressões pessoais, ele se coloca ali. Mas então dizendo o seguinte, olha, eu me debruço sobre questões existenciais importantes, eu fico ponderando sobre elas, buscando uma solução, né? Coloco uma coisa aqui, outra ali, faço uma contraposição, tento chegar a uma coisa, dou voltas e voltas e voltas, e quando vê eu volto ao ponto zero. A gente não consegue solucionar muitas questões. Questões que pairam aí na humanidade, desde que o mundo é mundo. A nossa razão não é suficiente para solucionar as questões mais elevadas da própria vida, né? Então ele já coloca em xeque aí essa superioridade da razão. Ele fala, não, a razão não é tudo isso, a razão não vai nos tornar seres especiais porque ela é falível demais. Porque ela é insuficiente demais para muitas questões. E veja, e aqui o ponto principal do vídeo, onde eu quero chegar, eu estou terminando. Em um outro ensaio dele, um famigeradíssimo ensaio dele, um brilhante ensaio, que é a Apologia de Raymond Sebon, Raymond Sebon, que era um teólogo que fez um trabalho, e o Montaigne nesse ensaio ele faz uma análise, faz uma crítica a esse trabalho do Raymond Sebon. Lá pelas tantas, nesse ensaio, ele vai voltar a essa questão da razão como sendo um elemento de superioridade. E aqui em relação aos animais, eu acho sensacional. Então primeiro ele vai dizer o seguinte, realmente a razão ela é falível, portanto ela não pode constituir um elemento de superioridade. Mas aí vai dizer o seguinte, ainda que constituísse esse elemento de superioridade, ainda que fosse um privilégio nós termos essa razão, o preço disso seria caro demais. E aqui eu acho sensacional o que ele diz. Olha, ele vai dizer o seguinte, a razão, ela é a responsável por muitas coisas, inclusive por todo o sofrimento, inclusive pela ideia do pecado, inclusive pelas inquietações, pelo desespero humano. Tudo isso só existe, nós só sentimos tudo isso porque nós temos razão para dar este signo a esses elementos, sofrimento, desespero, tal. Quer dizer, um animal, ele não fica indeciso, tal como nós ficamos.
não fica desesperado tal como nós ficamos. Né? Ele não atribui valores a tudo como nós atribuímos. Por isso eles não sofrem como nós sofremos. Quer dizer, a razão, ela também é a responsável pelo sofrimento, né? Pela inquietação, pelo desespero, pela indecisão, pela dúvida, pelo pecado. O animal não tem medo de pecar. Né? Não, porque ele não dá um signo a alguma coisa de pecado. O que é possível só pela razão. Quer dizer, então esse seria um preço muito alto, ainda que fosse um privilégio termos razão, isso seria muito caro. Né? E qual seria esse preço? Tudo isso, sentirmos sofrimento, dor, angústia, mágoa, tal. Né? Então, assim, veja que reflexão importante. Né? Será mesmo que nós somos privilegiados? Por termos a capacidade de pensar, por termos a capacidade de raciocínio? Olha, realmente eu tenho uma tendência muito grande a concordar com Montaigne. Né? Se não concordar, pelo menos ponderar de uma forma muito séria. Né? Primeiro, fazendo um resumo aqui, né? Ele vai dizer, portanto, a razão é débil. Né? Nós não conseguimos solucionar coisas elevadas, coisas que tanto queremos solucionar e não podemos. Por exemplo, a origem da vida, origem da alma, né? Quer dizer, coisas assim, nós não podemos. Há uma limitação, há uma exiguidade. E depois, ainda que isso fosse algo que nos torna superiores, o preço não seria caro demais. Tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte, olha, o que incomoda os homens nem são os fatos em si, são as opiniões que nós temos dos fatos em si, né? E essas opiniões, obviamente, vêm por meio da própria razão. Gente, esta foi a reflexão desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês pensem sobre isso. Faça uma profunda reflexão. Faça uma profunda ponderação sobre isso. Isso é muito enriquecedor. Tá? Gente, não esqueçam de compartilhar o vídeo, de curtir, né? De acionar a sinetinha das notificações, de compartilhar eu já disse, né? Quer dizer, de se inscrever no canal, todo aquele protocolo, isso é importantíssimo aqui para o nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.